Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. É excelente ter a companhia de quem nos escuta para mais uma análise detalhada desses materiais que moldam o nosso entendimento sobre a sociedade. Olá, é muito bom estar aqui de novo. E, bem, hoje a gente tem em mãos um documento que, numa primeira leitura rápida, sabe, pode até parecer só um simples manifesto sobre modernização energética. Sim, à primeira vista ele engana um pouco. Exato. Mas uma leitura um pouco mais atenta revela uma proposta de uma mudança monumental de mentalidade. Certo, vamos desvendar isso. O texto foca especificamente na adoção da energia solar lá no estado do Amapá. Um foco bem regional, mas com implicações grandes. E o que chama muita atenção logo de cara, logo na introdução, é a amplitude do público-alvo, né? Ele não restringe a mensagem a grandes indústrias ou só para um nicho de ativistas ambientais. Não, de forma alguma. O escopo é bem largo. Ele direciona os argumentos para uma gama enorme de pessoas. O cidadão comum querendo proteger a sua casa, o empreendedor focado em manter a produtividade ali do comércio dele e até os administradores de espaços públicos. Pois é. E a nossa missão nesse mergulho de hoje é justamente entender a mecânica dessa mudança de paradigma proposta pelas fontes. A gente está observando o momento em que a energia solar perde aquele rótulo de tipo alternativa legalzinha. Uma opção sustentável qualquer. Isso. Ela deixa de ser isso e passa a ser categoricamente a melhor aliada na retomada do controle sobre o fornecimento de energia. O que é fascinante aqui é a forma como o documento constrói essa narrativa toda. A estrutura do argumento ela não se baseia só naquele apelo ecológico tradicional, sabe? Aquele discurso de vamos salvar o planeta. Exato. A mensagem central gravita muito mais em torno da independência e de uma sobrevivência operacional mesmo, diante de um cenário de instabilidades bem recorrentes na rede elétrica local de lá. Sim, a estabilidade é um ponto-chave. Quando a fonte usa a expressão retome o controle da sua energia, ela está, na verdade, diagnosticando uma vulnerabilidade sistêmica ali. É um diagnóstico bem direto, né? A premissa do texto assume que depender exclusivamente de uma infraestrutura centralizada já não é viável para manter o ritmo da vida hoje no Amapá. E a partir disso, a tecnologia solar não é mais uma promessa para o futuro. É uma ferramenta imediata de autonomia frente a essas falhas estruturais. E essa mudança de abordagem é muito incisiva. Ela foge desse tom verde e foca em autopreservação. Garantir a rotina, garantir o comércio. E o primeiro pilar que o material usa para sustentar isso é o ângulo econômico. O argumento financeiro sempre fala mais alto no início, não tem jeito. Com certeza. Mais especificamente, eles atrelam isso à valorização imobiliária. O texto começa destacando uma economia imediata através da instalação de iluminação solar inteligente. Ah, sim, a parte da iluminação externa. Isso! A ideia é simplesmente zerar a conta de luz para áreas externas, tipo estacionamentos e jardins. E para quem administra um condomínio ou um espaço público, cortar essa despesa fixa nossa representa um impacto gigantesco no bolso. E a gente precisa analisar o porquê da escolha desse exemplo em específico. Falar de áreas externas e estacionamentos é um ponto de entrada excelente para o argumento econômico. Porque são áreas que ficam acesas à noite, né? Exatamente. Historicamente, iluminar esses espaços é um passivo financeiro enorme, um custo que você não tem como evitar por pura questão de segurança. Sim, não dá para deixar no escuro. Então, ao propor transformar esse passivo num sistema que se sustenta sozinho com luminárias solares inteligentes, o documento mostra um retorno financeiro muito tangível. Muito palpável. Fica fácil de visualizar o dinheiro sobrando no fim do mês. Exato. Só que a análise econômica do texto ganha uma complexidade maior quando introduz aquele conceito super importante para o planejamento urbano, a categoria de edifícios Solar Ready. Ah, os edifícios prontos para energia solar. Isso. Propriedades que já são projetadas desde a planta ou então reformadas com toda a infraestrutura pronta para integrar a captação solar imediatamente. Sabe que esse conceito de Solar Ready me lembra muito as mudanças que a gente viu antes na construção civil. É como na época em que os prédios começaram a usar cabeamento para a internet de alta velocidade ou preparação para ar-condicionado central. Era um luxo, um diferencial absoluto no começo. Pois é, e hoje é um pré-requisito básico. Você não aluga uma sala comercial sem isso.
E a nossa fonte sugere que a infraestrutura para energia solar está chegando muito rápido nesse mesmo patamar de exigência inegociável. Essa sua analogia com telecomunicações é muito boa, mas o texto vai um pouco além da simples modernização. A tese deles afirma que ter o status de Solar Ready já traz uma mais-valia imediata para o imóvel. Uma valorização real ali no preço. Uhum. E o mais analítico dessa argumentação é a territorialidade. O material não fala dessa valorização na teoria, de forma abstrata. Ele cita especificamente a dinâmica imobiliária de Macapá e Santana. Eles trazem direto para a realidade local. Exato. A premissa é que, nessas regiões, a tecnologia solar já é percebida como um ativo de alta rentabilidade. O mercado local começou a colocar um preço no risco de depender da rede elétrica. Faz todo sentido. Então, um imóvel que não tem essa preparação solar já corre o risco de ser visto como defasado. Um produto vulnerável àquelas oscilações constantes da rede pública. Ou seja, a lógica é que o comprador ou a pessoa que vai alugar lá em Macapá ou Santana já coloca o custo dessa insegurança na hora de avaliar o imóvel. Ele já faz essa conta mentalmente. Uhum. Duas casas idênticas vão ter valores totalmente diferentes se uma delas blindar quem mora lá contra os apagões e aquelas tarifas que não param de subir. E essa ideia de blindagem, bom, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos entrar na parte da segurança, então? Sim, o texto faz uma transição clara aqui. Ele sai daquele apelo puramente financeiro e entra numa questão de resiliência e continuidade. A promessa central agora é a de zero cortes. Uma promessa forte para uma região com esse histórico. Muito forte. Eles prometem o fim do sofrimento com as instabilidades, através de... E eles usam esse termo, geradores solares portáteis. Esse termo é muito importante de se analisar. A promessa de zero cortes é o principal gatilho de persuasão aí. Nesses contextos geográficos que sofrem com uma distribuição de energia tão frágil, a imprevisibilidade afeta tudo. Afeta a vida da pessoa, a rotina, o comércio, tudo. Tudo. E essa introdução dos geradores solares portáteis merece uma desconstrução, porque quando a gente ouve a palavra gerador, a imagem mental é muito específica, não é? Sim, a gente pensa logo numa máquina gigante, barulhenta, queimando diesel. Exatamente. Máquinas de combustão enormes que precisam de combustível caro e manutenção o tempo todo. Ao juntar solares e portáteis na mesma frase, o material tenta reconfigurar o que a gente entende por equipamento de contingência. Eles querem mudar a percepção do usuário. Eles propõem a mesma segurança de um motor a diesel, mas tirando todo aquele pesadelo logístico e o impacto ambiental da jogada. E as aplicações que eles descrevem mostram bem como isso funciona em frentes diferentes. E o documento é super cirúrgico nos exemplos que ele dá para o cidadão comum. Ele aponta direto para a capacidade de manter a geladeira funcionando, o ventilador ligado e a internet conectada, não importa o que aconteça. Eles foram direto nas dores principais. Sim, em vez de usar jargão técnico sobre capacidade de bateria em quilowatts, o texto ancora a conversa no básico do conforto: refrigeração, climatização e conectividade. E não é por acaso que eles escolheram esses 3 itens. É uma estratégia de ancoragem formidável. A geladeira, por exemplo, é o símbolo de preservar os recursos, a segurança alimentar daquela família. Claro, ninguém quer perder a comida do mês no apagão. Uhum. O ventilador já representa a habitabilidade básica numa região que tem um clima equatorial pesado. E a internet, bom, é o cordão umbilical com o mundo, com o trabalho, com a família. É a conexão com a vida moderna. Exato. Ao reduzir toda a complexidade técnica, a garantia de que essa tríade vai funcionar, o texto torna a tecnologia muito palpável para o cidadão. Mas tem um contraste interessante quando eles mudam o foco para o setor produtivo. Ah, sim, a linguagem muda bastante. Muda. Em casa, a conversa é sobre bem-estar. No mundo empresarial, a retórica sobe um degrau e passa a ser sobre mitigar riscos críticos. A promessa para o empreendedor é que ele não vai perder nem mais 1 minuto de trabalho. Essa frase tem muito peso para quem tem negócio. Muito. E também falam em evitar a perda de estoques por conta de falhas de energia. Eles batem forte nessa necessidade vital de continuidade nos negócios. Porque para um comércio, quantificar esse prejuízo é imediato. Uma queda de luz, mesmo que seja super rápida, já gera perda material. Imagina quem depende de cadeia de frio.
Açougues, farmácias com vacinas. O prejuízo é medido em horas, às vezes em minutos. Sim, e mesmo em escritório, sabe? A equipe inteira parada porque o servidor caiu ou porque a luz apagou é um custo de ociosidade forçada que ninguém quer pagar. O texto defende que adotar energia solar portátil simplesmente tira essa variável de risco da planilha do empresário local. A palavra-chave aí é a continuidade de negócios. O documento argumenta que conseguir manter a operação ininterrupta não é mais só um algo a mais que a empresa oferece. Virou sobrevivência. Virou requisito de sobrevivência comercial no Amapá. A leitura crítica que a gente faz é que o autor está reposicionando a tecnologia solar. Ela sai daquela gaveta de responsabilidade social corporativa bonitinha. Aquela coisa de selo velude na embalagem. Isso, e passa a ser tratada como infraestrutura crítica, de contingência real. A narrativa diz que essa resiliência operacional gera uma vantagem competitiva gigantesca. Enquanto o concorrente que depende da rua fecha as portas no blackout, o negócio SolarRed continua faturando. O fluxo de caixa não para. E depois de consolidar essa argumentação sobre vantagens financeiras e eliminar os riscos de operação, o material ainda avança para uma terceira camada de análise. A parte ambiental. Sim, eles introduzem um componente bem ético, que a gente pode chamar de contradição amazônica. O texto fala abertamente sobre o impacto de usar energia limpa, silenciosa e sem emissão de CO2 para preservar diretamente a Amazônia. Se conectarmos isso ao cenário maior, essa introdução do argumento ecológico justo nessa parte do texto mostra uma arquitetura de persuasão muito bem pensada. Como assim? O material solta uma frase de muito impacto retórico. Eles dizem: o Amapá merece uma tecnologia à altura de sua riqueza natural. É muito importante a gente analisar o peso disso. É uma frase forte mesmo. Sim, porque o texto pega o reconhecimento global de que o bioma amazônico é vital e funde isso com o orgulho regional, com a identidade de quem mora lá. A ideia implícita aqui não faz o menor sentido o Estado ter esse valor ecológico mundial e, ao mesmo tempo, conviver com um padrão tão precário de infraestrutura elétrica. Essa formulação, à altura de sua riqueza natural, cria um paradoxo muito interessante. O texto expõe essa ironia, sabe? Você mora numa das regiões com maior biodiversidade do mundo e, ao mesmo tempo, quando a energia falha, a população e o comércio historicamente tinham que recorrer a opções superpoluentes. Aos velhos geradores. Isso. E o fato do autor usar o adjetivo silenciosa para qualificar a energia solar, acho que carrega um simbolismo enorme nesse contexto. Nossa, com certeza. A escolha da palavra silêncio é muito intencional aí. Ela é o contraponto perfeito para a infraestrutura de backup tradicional. Porque o gerador a diesel é o oposto do silêncio. É o oposto de tudo que a Amazônia representa, na verdade. Quando a gente pensa em contingência num lugar com rede instável, vem a imagem do gerador a diesel, que é famoso por fazer um barulho ensurdecedor e soltar aquela fumaça preta e tóxica. Bem no meio da floresta, praticamente. Exato. A fonte usa essa imagem, mesmo sem dizer, para criar uma dissonância cognitiva no leitor. Aquele ruído mecânico horrível operando no coração do bioma amazônico. Então, quando eles frisam que os geradores solares portáteis são soluções silenciosas e limpas, não é só uma lista de especificações do produto. É um posicionamento. É a apresentação da tecnologia como a única resposta que realmente respeita o ecossistema ao redor. Eles estão dizendo que modernizar o Estado não significa sacrificar a natureza local. Essa linha de raciocínio acaba quebrando aquela falsa dicotomia de que para avançar na tecnologia a gente tem que destruir o meio ambiente. A proposta do material é que o Amapá tem a chance de meio que pular etapas, né, na evolução da infraestrutura. Fazer um salto tecnológico direto. Sim. Em vez de ficar expandindo rede baseada em queima de combustível, a região já adota soluções descentralizadas de baixíssimo impacto. E o texto sugere que isso muda até a postura de quem adota a tecnologia. Fica mais consciente, né? Fica. Comprar o painel solar não é mais só uma compra, é um alinhamento da sua prática, seja na sua casa ou no seu comércio, com a responsabilidade de cuidar da região onde você mora. E essa é a grande síntese que sustenta todo o argumento deles. O autor entrelaça 3 vetores que ditam a forma como a gente toma decisões: a economia e a valorização do imóvel, a necessidade psicológica de segurança, que é manter a vida funcionando, e, por fim,
a ética de preservar o meio ambiente. Eles fecham o cerco por todos os lados. Sim, a força do texto está em não separar essas coisas. A tecnologia solar no Amapá é vendida como o ponto exato onde essas três necessidades encontram a solução perfeita. Então, o que tudo isso significa? Avaliando todo o escopo do que a gente leu, a conclusão é basicamente um chamado à ação muito assertivo, focado na autonomia. É um convite para agir. A diretriz é muito clara. Parem de depender exclusivamente da rede de distribuição e assumam o papel de produtores da própria energia. A gente viu como eles levam o leitor desde a economia com a luz do jardim, passando por proteger o trabalho com geradores portáteis, até chegar na preservação da Amazônia. O texto fecha incentivando a pessoa a sair da passividade e abraçar essa proatividade de gerar energia. É a intersecção perfeita entre economizar, se proteger dos apagões e ser responsável com a natureza. A transformação do indivíduo que antes era um consumidor refém e agora vira um núcleo autônomo de energia é uma mudança muito profunda na dinâmica das cidades que esse documento desenha. E analisar tudo isso deixa a gente curiosa para ver as implicações a longo prazo. Isso nos conduz a uma reflexão final que sai diretamente de tudo que a gente discutiu hoje através das fontes. Qual seria? Bom, se o texto comprova que já é viável tanto tecnicamente quanto financeiramente ter essa autonomia energética com geradores portáteis e prédio solar ready no Amapá, e se isso permite que as pessoas e os comércios contornem totalmente as instabilidades da rede elétrica tradicional, a gente tem que perguntar uma coisa. Que é? Se essa combinação descentralizada está dando independência total para eles lá, será que a gente não está testemunhando o começo de um modelo que no futuro vai tornar as grandes redes de distribuição totalmente obsoletas para todos nós? Fica-se a provocação para continuarmos refletindo sobre a evolução da nossa infraestrutura e do modelo das nossas cidades. É fundamental questionar o que a gente toma como garantido e observar essas transições que acontecem de forma tão silenciosa e descentralizada. Agradecemos muito a companhia de quem nos acompanhou em mais esta análise profunda. Um grande abraço a todos que nos ouviram hoje. Um excelente dia. Continuem explorando as fontes de informação ao redor e até o nosso próximo mergulho profundo no conhecimento.